Você sente que precisa ter tudo sob controle, mas está se cansando disso? Se essa é a sensação, esse vídeo talvez te ajude de alguma forma. E para começar, a gente pode entender um pouco mais de onde vem essa sensação de controle. Ainda mais dependendo do tipo de criação que você teve, das experiências que você viveu, como que você está desempenhando na sua vida no momento. Mas a gente pode falar assim de uma maneira geral que essa necessidade de controle esconde também uma insegurança de você sofrer, de algo não dar certo. Então, ela também pode vir como uma certa proteção, como um escudo que você tem. É aquela história, né? Deixa eu controlar tudo aqui, deixa eu entender onde eu estou pisando, deixa eu entender o cenário, deixa eu tentar deixar as coisas tudo de uma forma que seja previsível para mim, para que eu não seja pega de surpresa, para que eu não escorregue, para que eu não caia nessa situação. E aí a gente pode trazer alguns tópicos aqui que podem te ajudar de alguma maneira. Primeiramente, é interessante você entender também que essa necessidade de controle é algo muito mais normal do que a gente geralmente pensa, né? Então, muitas pessoas passam por isso, esse hábito de querer controlar situações, de ficar preocupado, de ficar tenso, de uma forma que, infelizmente, é muito habitual no mundo que a gente vive. É uma coisa que acontece com frequência na sociedade, as pessoas terem uma certa necessidade de controle. Agora, isso é saudável? Já é uma outra página. Então, respira, porque você não é a única pessoa que tem essa necessidade de controle. Isso vem cada vez mais. E aí também a gente pode trazer as armadilhas que essa necessidade de controle vai trazer. Duas muito bem conhecidas é o perfeccionismo e a autocobrança. Então, com o medo de errar, de ser exposta a uma situação constrangedora, de se frustrar, você sem perceber pode ali alimentar o perfeccionismo, tentando deixar algo tão perfeito, tão blindado de erros e críticas, que muitas vezes você simplesmente não faz as coisas acontecerem. O perfeccionismo te prende porque parece que nada que você faz tá bom o suficiente. Uma outra questão também é a autocobrança, né? Então essa necessidade de controle vai trazer uma autocobrança no sentido de muitas vezes, se você também não notar, você vai começar a carregar vários pesos e vai começar a carregar várias responsabilidades que muitas vezes não tem nada a ver com você. Sabe aquela pessoa que quer abraçar o mundo, quer carregar tudo nas costas, e ela acaba se sentindo sobrecarregada, cansada, estressada, porque ela quer controlar tudo, ela quer deixar tudo embaixo das asas dela. E alguns resquícios que vêm dessa questão do perfeccionismo e da autocobrança são ansiedade, então você se sente ansiosa porque você percebe que você precisa fazer as coisas, ou você acredita que precisa fazer muitas coisas, sendo que várias vezes, se você analisasse aquela situação, você ia perceber que você poderia eliminar vários tópicos daquilo. E uma outra coisa também é a frustração, porque a régua vai ficando tão alta em relação ao perfeccionismo, às expectativas, e você percebe que você não consegue alcançar aquilo e se sente frustrado. Ainda sobre esse tema de querer manter tudo sob controle, a gente também pode trazer o exercício de você identificar o que realmente você pode, de certa maneira, controlar e o que você não pode controlar. Um exercício simples é você dividir as coisas em 3 colunas. Em uma coluna, você coloca as coisas que você controla. O que você pode controlar? O que realmente depende da sua ação de certa maneira. Na segunda coluna, você coloca as coisas que você pode influenciar. Você não tem controle sobre aquilo, na verdade, mas você pode influenciar de alguma maneira. E a terceira coluna, você pode trazer elementos que você já sabe que você não tem controle nenhum, que não depende de você, e não adianta ficar sofrendo porque não vai rolar. Um exemplo aqui, um projeto para a sua empresa. E nesse projeto, quais são as atividades que precisam ser feitas? Quais são as atividades que você tem controle, ou seja, você dá conta daquilo, você consegue fazer. Mas tem atividades que você não vai saber desempenhar e tá tudo certo, porque a gente não sabe fazer tudo, não é verdade?
mas de alguma maneira você pode influenciar aquilo. Ao contratar alguém, ao encontrar uma parceria, você pode dizer o que você está buscando, né? Quais são as bases desse projeto, então você pode influenciar aquilo, mas você não tem controle sobre o resultado porque você não consegue desempenhar. É um exemplo, né? E tem coisas que acontecem simplesmente que você não pode controlar, que você percebe que, puxa, isso aqui não vai depender de mim de qualquer forma. Eu não vou ter nenhum poder, nem de controle e nem de influência. E para isso você precisa realmente fazer o exercício do desapego. Deixar ir. Você tem potencial, você consegue fazer várias coisas, mas ao mesmo tempo você também tem as suas limitações. Ninguém consegue fazer tudo. E tenha autocompaixão em relação a isso. Entenda os seus limites, mas entenda também as suas potências. E além disso, esteja no estado de presença. Que muitas vezes, na ansiedade de querer manter tudo sob controle, você fica na ansiedade do futuro, você fica na nostalgia do que no passado, que poderia ter sido feito diferente. E isso não vai te ajudar. Você precisa se manter presente no aqui e agora. O que eu realmente posso fazer aqui e agora? O que depende de mim? O que não depende de mim? Então, trazer esse estado de presença é fundamental. Saber fazer um exercício do que está no teu controle e que não está, de certa maneira, é importante você também resgatar uma certa autocompaixão e uma presença. E para isso, vai ser importante você pausar. Pausa e entenda realmente qual que é o cenário da situação para que dessa maneira você consiga ali movimentar as peças de uma outra forma. Sente que tem essa necessidade de controle e como que você está lidando com isso? Me conta aqui nos comentários.